Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Estamos a abrir então o Fora da Caixa para esta semana. Hoje, terça-feira, temos alguns tópicos, alguns assuntos alinhavados para este espaço de análise e comentários dos assuntos que marcam a atualidade informativa no país e além fronteiras. Vamos falar da visita do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, ele que esteve também nas comemorações dos 50 anos da libertação dos presos políticos do campo de trabalho do Tarrafal. Falaremos da classificação de Cabo Verde no último índice da liberdade de imprensa, as manifestações do 1º de maio, o Presidente da República, que também está nos Estados Unidos, foi um dos convidados para a cerimónia, digamos, alusiva aos 20 anos do Millennium Challenge Corporation. Portanto, são alguns dos temas que fazem parte do menu do Fora da Caixa de hoje com o José Maria Veiga. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Vamos, se calhar, começar por essa participação de José Maria Neves, Cabo Verde, portanto, representado ao mais alto nível nessas cerimónias comemorativas dos 20 anos do MCC. Lembrando que Cabo Verde já beneficiou de 2 compactos, 2 pacotes financeiros desse programa do Millennium Challenge Account, que é um programa do governo norte-americano para o apoio, o desenvolvimento dos países, digamos, em vias de desenvolvimento. José Maria Veiga, bom dia, obrigado pela disponibilidade. O que é que representa esse convite ao presidente cabo-verdiano para representar o país nessa sessão comemorativa dos 20 anos do MCC? Bom dia, jornalista Carlos Santos, bom dia, Marzinho, bom dia, Rádio Vintes, em Cabo Verde e na diáspora. Bem, esse convite representa um reconhecimento efetivo do papel que o Cabo Verde teve na execução dos programas Millennium Challenge Account, tanto o primeiro compacto como o segundo compacto. Mas também representa um reconhecimento da democracia instalada em Cabo Verde, do esforço que os cabo-verdianos têm feito e continuam a fazer num quadro de respeito dos direitos humanos, desenvolver o país que, à partida, não tinha nada que pudesse garantir que seria um país viável. Portanto, é toda uma caminhada que é coroada com sucesso e que o governo americano reconhece. E a Cabo Verde, como eu dizia há instantes, já beneficiou de 2 pacotes, como de resto esta semana fez questão de recordar a José Maria Neves. Esse programa, o MCC, permitiu a Cabo Verde grandes investimentos em setores, digamos, chave para o desenvolvimento do país, nomeadamente nas infraestruturas portuárias, na mobilização de água para a agricultura e em outras áreas também. Olha, Cabo Verde, já agora vamos no terceiro compacto, né? O primeiro compacto foi elegível, portanto, Cabo Verde foi elegível, reconhecido, portanto, em 2004. E em 2005 começou, efetivamente, a trabalhar nesse programa concretamente. Só que a situação de Cabo Verde, nessa altura, era a situação de um país menos avançado, os reconhecidos PMA. Então, dos 16 indicadores, e Cabo Verde praticamente conseguiu ser elegível em todos esses indicadores. Isso fez com que tivesse acesso, portanto, a esse fundo criado pelo Millennium Challenge Corporation dos Estados Unidos, pelo Congresso, e esse programa, então, permitiu a Cabo Verde fazer grandes investimentos em áreas como água, saneamento, e sobretudo em infraestruturas portuárias, nesse primeiro pacote. E infraestruturas portuárias e aeroportuárias. Isso foi muito bom para Cabo Verde. Agora, já no segundo compacto, tivemos algumas dificuldades. Algumas dificuldades por quê? Porque Cabo Verde foi graduado, passou de PMA para país de rendimento médio. Então, nesse quadro, os indicadores tornaram-se mais exigentes, mais rigorosos. E Cabo Verde não conseguia ser elegível, pelo menos em 2 indicadores, que era o indicador que tinha a ver com investimento nas pessoas
e um outro indicador que tinha a ver com o ambiente de negócios. E investimento nas pessoas, porque a taxa de imunização da sociedade cabo-verdiana era baixa, então era necessário fazer um grande trabalho. E nesse quadro houve um grande compromisso, um grande juntamo, digamos assim, tanto da OMS como do FNUAP. Criou-se um task force, fez um grande trabalho e conseguiu-se elevar com esse nível de imunização a praticamente 97%. Isso fez com que Cabo Verde conseguisse respeitar esses critérios. O segundo critério, que tem a ver com o ambiente de negócio, também Cabo Verde estava numa situação que, para reconhecer o negócio, levaria praticamente 57 dias. Então era necessário fazer um grande trabalho. E nesse quadro criou-se a Casa do Cidadão para facilitar esses negócios. E isso houve também um grande esforço do governo de Cabo Verde, e passou-se de 50 dias de criação do negócio para menos de um dia. Isso foi um ganho incrível, e aí foi assim que Cabo Verde conseguiu o segundo compacto, e conseguiu, portanto, no quadro desses dois compactos, um montante de quase 176 milhões de dólares para fazer esse trabalho. E Cabo Verde acaba de ser eleito para um terceiro pacote financeiro, agora mais para, digamos, a criação de condições que permitam ao arquipélago uma penetração ao nível do continente, da nossa sub-região africana. Portanto, esse compacto é mais direcionado para a integração regional. Ainda o envelope financeiro, o montante não é conhecido. Sim, o montante não é conhecido, mas de todo modo isso demonstra mais uma vez o reconhecimento do governo americano, porque praticamente eu acho que é o único país que está a passar essa barreira de ter conseguido 3 compactos. Agora, uma coisa é certa, quando o governo americano elege a questão da integração regional como o eixo fundamental para beneficiar Cabo Verde com esse compacto. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Portanto, está a dar aí uma orientação praticamente clara. Meus senhores, eu preciso de vocês, mas vocês têm que temos que valorizar essa parte regional. Porque o nosso interesse para essa região, para vocês, é sobretudo nesse quadro regional. E sobretudo no momento em que jogos geopolíticos fazem com que o Ocidente venha a perder influência, por exemplo, no continente. Portanto, é importante que Cabo Verde, com a sua localização geoestratégica, possa, de facto, representar para os Estados Unidos uma mais-valia forte nesse quadro de integração. Portanto, é aí que eu penso que é esse ponto que faz com que o governo americano valorize essa possibilidade de financiar mais um compacto. Em instantes dizia que Cabo Verde acaba por ser também valorizado pela sua democracia, pela estabilidade política e social. Nós estamos a falar de ativos importantes, sobretudo neste novo xadrez de geopolítica, neste contexto em que o mundo atravessa, e a liberdade de imprensa é importante. Portanto, é um dos pilares essenciais para a democracia, também para a cidadania e para o Estado de Direito democrático. Cabo Verde desceu este ano 8 posições no ranking de liberdade de imprensa global, portanto, o relatório que é produzido anualmente pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Como é que recebeu essa notícia? Há algumas chamadas de atenção a Cabo Verde e que já constam também dos relatórios anteriores. Olha, Repórteres Sem Fronteira, portanto, é uma organização não governamental internacional que foi criada em 85. Portanto, tem uma influência muito forte. Tem um status consultivo da ONU, no qual também da União Europeia e mesmo da francofonia. Portanto, é uma organização extremamente importante. Agora, é preciso ter a conta que a liberdade de imprensa, eu posso publicar informações, mas também tenho direito a informações sem influência do Estado. Portanto, é nesse quadro que é preciso ter essa liberdade de imprensa. Agora, nós podemos fazer uma interligação com os 3 instrumentos atuais que nós, em pouco tempo, tivemos cá a ver 3 instrumentos em Cabo Verde. O Índice de Democracia, com o Economist, a Freedom House e os Repórteres Sem Fronteiras agora. Todos esses instrumentos têm indicadores e classificam os países, e a partir daí a gente fica a saber como é que estamos nos a comportar no mundo.
Por exemplo, o índice da democracia tem 5 indicadores: processo eleitoral, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Enquanto que o FIDOM trabalha só com 2 indicativos: direitos políticos e liberdades civis. Já o Sem Fronteiras, os reportes Sem Fronteiras trabalham com questão política, económica e social, mas também trabalham com a questão legislativa e trabalham com a segurança. Tem 5 indicativos. E classifica países em termos desses indicadores, em termos de situação boa, situação relativamente boa, situação problemática, situação difícil e situação muito grave. Agora, em tudo isso, é preciso ver a questão política, que praticamente cruza esses 3 instrumentos. Cabo Verde, por exemplo, no índice da democracia, conseguiu, portanto, uma pontuação de 0 a 10, conseguiu uma pontuação global de 7,65. Mas se formos ver, a pontuação mais baixa tem a ver com cultura política e a participação política. Já no Freedom House, Cabo Verde, portanto, uma pontuação de 0 a 100, Cabo Verde, com 2 indicativos só, 2 indicadores só, Cabo Verde conseguiu 54 pontos, portanto, muito alto em termos de liberdades civis, mas já em direitos políticos foi 38. Mais uma vez, a questão política baixa. Já agora, no reporte Sem Fronteiras, 5 indicadores, embora neste momento temos o mais baixo, a maior degradação foi efetivamente na área económica, com cerca de quase 7 pontos em termos de participação económica. Já na questão social também houve uma grande degradação, portanto, participação económica foi de quase 7 pontos. Participação política também foi um dos terceiros. E a participação social, esses 3 pontos houve uma degradação forte. Isso quer dizer que, em termos políticos, há toda essa questão que é preciso tratar. É preciso tratar, e Cabo Verde, nesse sentido, aparece como problemas graves em relação à gestão da informação, ao papel dos mídias, a forma como trata, se tem boa pontuação, por exemplo, na segurança. Apesar de Repórteres Sem Fronteiras reconhecer que há todo, digamos, um ambiente legal, legislativo, adequado para o exercício do jornalismo, aponta ainda assim algumas dificuldades. Desde logo lembra esse caso dos jornalistas que estão a braços com a justiça por causa da violação do segredo de justiça, a questão, digamos, de sustentabilidade económico-financeira dos meios de comunicação social, a Freedom House. A Repórteres Sem Fronteiras continua a questionar esse modelo, digamos, de escolha dos diretores, neste caso dos conselhos de administração da RTC. Antes os membros eram escolhidos diretamente pelo governo, depois criou-se o Conselho Independente. Como é que olha para esses elementos? Bom, o Repórter Sem Fronteira avalia praticamente 5 pontos: o cenário mediático, a imprensa online, o contexto político, como já vimos, o quadro jurídico, o contexto económico e o contexto sociocultural. Se formos ver, portanto, chama a atenção, por exemplo, em relação à televisão, diz, por exemplo, que, embora, diz, no modo geral, diz, embora o ambiente é favorável, mas e os partidos políticos têm acesso também à informação toda, mas na prática não é mesmo assim, não é bem assim. Então diz que, por exemplo, a nível da televisão, o Conselho foi criado um Conselho Independente em 2019, mas que as decisões desse Conselho normalmente coincidem com as decisões do Estado, do Governo, coincidem. Se coincidem, quer dizer que por portas travessas há uma influência forte sobre aquilo que é a imprensa. Está a ver? Então há essa situação que é preciso de facto ver o que é que se passa e fazer com que isso seja resolvido. A própria JOC diz na sua intervenção que há medo, que há autocensura e que já sabia, inclusive o presidente fez uma afirmação antes mesmo de conhecer o relatório do Repórter Sem Fronteira, e diz que esperava
que a situação seria grave, porque há questões, por exemplo, que há uma demissão arbitrária, que houve situações complicadíssimas que certamente iam concorrer para que a pontuação fosse baixa. Depois, fala-se também na questão das condições económicas em que portanto, os jornalistas exercem a sua profissão. Portanto, as condições, o Estado aparece a empregar mais de 70% dos jornalistas e as condições não são melhores no Estado do que no privado, que a nível privado os benefícios são poucos, então há essa questão que concorre também para uma certa fragilidade e instabilidade dos profissionais. Muito bem, vamos avançando nos tópicos, no alinhamento deste Fora da Caixa. Um outro assunto também que dominou a atualidade informativa nos últimos dias tem que ver com a visita do presidente português a Cabo Verde, com uma agenda bastante apertada e diversificada, já agora bastante recheada de deslocações, de encontros, e esta visita fica também marcada por essas declarações que Marcelo Rebelo de Sousa fez ainda em Portugal sobre a necessidade de Portugal assumir as suas responsabilidades e de proceder a reparações às ex-colónias, enfim, pelo seu passado enquanto potência colonizadora. Já aqui em Cabo Verde e confrontado pelos jornalistas, Marcelo tentou explicar no fundo essas suas declarações, falou no aumento de investimentos, do reforço da cooperação entre Portugal e as ex-colónias, no caso Cabo Verde, e são José Maria Veiga declarações que perseguem Marcelo Rebelo de Sousa, até porque o Chega, o partido da extrema direita e que tem 50 deputados no Parlamento, na Assembleia da República Portuguesa, disse que vai avançar com, digamos, uma queixa-crime, um processo judicial contra o presidente português. Olha, a minha questão é em relação a Cabo Verde, temos motivos de facto para exigir essas reparações. Há alguns países que viram, digamos, as suas riquezas culturais, os artefactos culturais e históricos, o seu património, digamos assim, eu diria sorripiado pelas antigas potências coloniais. No caso de Cabo Verde, o que é que podemos reclamar, atirando naturalmente séculos de abandono, não é? Eu acho legítimo reivindicar essas reparações, mas precisamos ser realistas. Não há como fazer essas reparações. Bom, do ponto de vista simbólico, sim, em algumas situações pode-se fazer diretamente. Porque os danos foram de tal forma grandes, que, por exemplo, no nosso caso, 500 anos, houve pessoas que foram deportadas, houve pilhagens, houve assassinatos, prisões, tudo isso. Reparar isso, e depois do ponto de vista cultural também houve problemas, fomes, tudo isso. Reparar isso, eu acho que não há dinheiro que possa reparar isso. Mas temos situações, efetivamente, que podem ser reparadas e devemos exigir. Por exemplo, eu acho o caso dos cabo-verdianos nossos que vivem em São Tomé, que estão lá, estão vivos. Os descendentes estão vivos, pessoas que foram lá estão vivas, situações extremamente precárias. Eu acho que nesse quadro, já que o mais alto magistrado do Estado português abriu essa caixa, digamos, de Pandora, eu penso que a Cabo Verde deveria construir um task force para trabalhar essa situação direcionada para a nossa comunidade em São Tomé. Eu penso que é uma inclusivamente muitas pessoas, muitos cabo-verdianos que foram trabalhar nas roças em São Tomé, descontaram na altura até para o Banco Nacional Ultramarino, e quando regressaram a Cabo Verde, enfim, trouxeram misérias e em alguns casos muitos não trouxeram absolutamente nada. Há dívidas que ficaram, que nunca foram resolvidas. Isso que estás a dizer, os descontos que foram feitos nunca foram restituídos. Mas para além disso, são cabo-verdianos que foram lá praticamente numa situação de trabalho forçado. Estiveram a viver em senzalas até agora, até ainda estão lá. Eu fui lá numa visita com o primeiro-ministro José Maria Neves na altura, e aquela situação é uma situação extremamente degradante, que no mundo de hoje é inaceitável.
Eu penso até que não são muitos. E numa situação dessas com Portugal, eu penso que é o mínimo que poderíamos exigir. Avaliar a situação tal como ela se apresenta, do ponto de vista situação degradante em que as pessoas vivem, questões que têm a ver com condições básicas, mas questões que têm a ver com a formação, questões a ver com a questão da saúde, questões que têm a ver com a habitação. Todas essas situações eu penso que devem ser avaliadas, postas sobre a mesa e discutir com o governo português uma forma de fazer essa reparação, ainda que parcial, porque é difícil fazer uma reparação na íntegra, mas eu penso que tem direito. O que está a dizer é importante, até porque lembro-me de declarações do nosso Ministro das Comunidades, Jorge Santos, que há aqui alguns meses ou anos, se calhar, dizia que ia abordar esta questão, digamos, com a parte santomense e também com Portugal, essa questão dos cabo-verdianos que se encontram em Santo Tomé. Não temos muito tempo, Zé Maria, não sei se quer, assim, numa pincelada, falar sobre as manifestações do 1 de maio aqui na praia com uma adesão muito fraca. O que é que se passa? Adesão... Dizia o coordenador da plataforma Unir e Resgatar, a UNTCCS, Eliseu Tavares, que as pessoas preferem mais os convívios do que dar corpo ao manifesto, ou seja, estar nas ruas e exigir, digamos, o cumprimento de algumas promessas, a satisfação de algumas reivindicações. Quer dizer, os sindicatos têm estado a fazer um trabalho de uma certa pressão, exigir uma certa pressão sobre o governo no sentido de resolver esses problemas pendentes. E o que nós reparamos que o próprio Presidente da República tem também desempenhado um papel importante nisso, na medida em que tem tido um discurso no sentido de haver uma certa contenção, tendo em conta a situação real em que o país atravessa. Mas, de todo modo, no dia os sindicatos convocaram uma manifestação na praia e em São Vicente. Vê-se que em São Vicente houve presenças diversificadas de médicos, enfermeiros e outras categorias profissionais. A participação foi mais ou menos boa, digamos assim. E continuam a reivindicar melhores condições salariais, melhores condições em termos de reconhecimento e de recompensa em termos de horas de trabalho, os benefícios, tudo isso, né? que é justo. Mas na praia já a coisa foi muito bem diferente. A representação foi muito fraca. Mais uma vez estamos confrontados com uma força sindical que não tem uma convergência, que não representa uma convergência para objetivos concretos. E essa fraca adesão praticamente é uma fragilização daquilo que andam a reivindicar, e aí o governo sai a ganhar completamente nessa questão, porque é como se as pessoas não reconheçam, estivessem numa situação de não reconhecimento daquilo que o sindicato anda a reivindicar. Daí que é preciso, de facto, trabalhar essa parte sindical do ponto de vista entendimento conjunto. Isso é uma situação que se vê no dia a dia. Terminamos a semana com uma notícia bastante triste, a morte de um jovem deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Edson Alves estava em Portugal para participar nos encontros dos estudantes da Ilha do Maio em Portugal, portanto uma morte prematura, uma morte súbita e que naturalmente deixou o país, ou mergulhou o país numa consternação muito grande. De resto, a sessão parlamentar que estava prevista para arrancar amanhã foi adiada. Como é que recebeu essa notícia? Olha, eu recebi essa notícia com bastante incredulidade. Desde logo nós analisamos essa questão no Fora da Caixa, no nosso programa Fora da Caixa da semana passada. Estivemos aqui a enaltecer as qualidades do Edson, enquanto uma pessoa, qualidades humanas, uma pessoa comprometida com a sua ilha, qualidade no relacionamento com as pessoas, e que seria de facto, e que representava um ótimo candidato à Câmara
de maio. Passados 3 dias, vimos na televisão, portanto, recebemos na televisão essa notícia da morte dele. Ficámos incrédulos e sem palavras, mas o interessante é que acompanhamos, tanto na comunicação social como nas redes sociais, um reconhecimento global de todos os quadrantes políticos dessas suas qualidades. E foi bonito ver, por exemplo, deputados das diferentes bancadas, todos a enaltecerem essas qualidades. Eu acho que isso deveria também servir de lição aos deputados nos seus relacionamentos no dia a dia, para que o tratamento seja de facto o mais correto entre as pessoas, porque a vida é curta, a vida é um sopro e estamos cá por pouco tempo. E neste quadro... Portanto, andou bem o Parlamento ao suspender esta sessão que deveria começar amanhã. O mesmo não aconteceu quando morreu o deputado Fernandinho Teixeira, em que os trabalhos continuaram, enfim, com um clima encrespado no Parlamento. No caso do Fernandinho, eu penso que de facto o Parlamento andou mal. Andou mal. Não houve sequer nenhum gesto, digamos assim, de reconhecimento. E eu acho que não foi nada bom e foi um momento baixo para o Parlamento. Eu penso que talvez o Parlamento terá refletido sobre essa questão e, no caso presente, é uma situação totalmente diferente em que há, de facto, todo o Parlamento à volta desse desaparecimento físico do Edson. José Maria Veiga, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Fora da Caixa, edição para esta terça-feira, 7 de maio. Fica também por aqui esta edição do Bom Dia.